Terceiro, da consideração desta descrição em todas as suas partes, podemos entender que tipo de pessoas é que o apóstolo pretendido é aqui pelo apóstolo. E aparece sim, é evidente, primeiro, que as pessoas aqui pretendidas não são crentes verdadeiros e sinceros, no sentido estrito e próprio desse significado. Pelo menos não são descritas aqui como tais pessoas, de modo que a partir daí nada pode ser concluído a respeito daqueles que o são, quanto à possibilidade de sua apostasia total e final. Pois primeiro não há em sua descrição completa e ampla nenhuma menção de fé ou crença expressamente em termos equivalentes, e em nenhum outro lugar nas escrituras tais intenções são pretendidas, mas são mencionadas pelo que pertence essencialmente ao seu estado. Segundo, nada do que é dito sobre essas pessoas indica que elas tinham algo exclusivo dos verdadeiros crentes ou que proviesse de um relacionamento especial com Deus por meio de Cristo. Não se afirma, por exemplo, que elas foram chamadas segundo o propósito eterno de Deus ou que nasceram de novo, não da vontade do homem nem da carne, mas de Deus. Também não se diz que foram justificadas, santificadas, unidas a Cristo ou adatadas como filho de Deus. Nenhuma dessas marcas que distingue os verdadeiros crentes é atribuída a elas. Terceiro, além disso, nos versículos seguintes, o apóstolo as compara a um solo que recebe chuvas frequentes, mas que em vez de produzir colheitas úteis, só dá espinhos e abrolhos. Isso não pode se referir aos verdadeiros crentes, pois a fé genuína é como uma planta preciosa que brota apenas no jardim fechado de Cristo, uma planta que é proveitosa para aquele que a cultiva, ou seja, para Deus. Quarto, mais adiante, quando o apóstolo começa a falar dos verdadeiros crentes, ele os distingue claramente dos que podem vir a se tornar apóstatas, como os que foram mencionados anteriormente. Vejamos como, primeiro, ele afirma que quanto a esses crentes, espera coisas melhores e que acompanham a salvação, conforme no versículo 9. Ou seja, coisas que evidenciam salvação verdadeira e não apenas coisa aparente. Segundo, ele menciona neles uma obra e um trabalho de amor, algo que só pode ser produzido pela verdadeira fé, aquela fé que age por meio do amor. Nenhuma menção de tal coisa é feita sobre os apóstatas. Terceiro, ele garante que esses crentes verdadeiros serão preservados. Ponto A, por causa da justiça e fidelidade de Deus. Ponto B, por causa da imutabilidade do propósito divino em relação a eles. Em todos esses pontos, e também em muitos outros, o apóstolo traça uma clara distinção entre os apóstatas e os crentes verdadeiros. E embora o objetivo dele, ao falar dos apóstatas, seja mostrar o quão grave é o pecado, de se afastar depois de experimentar grandes privilégios espirituais, é digno de nota que ele não menciona nem por nome nem por descrição nenhuma das bênçãos específicas que ele em outros lugares claramente associa aos verdadeiros crentes, como em Romanos 8, 27 ao 30. Segundo ponto, a próxima questão é: a quem exatamente o apóstolo se refere nesse trecho? Primeiro ponto, ele fala de pessoas que não muito tempo antes tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, convencidas pela verdade da nova doutrina e pelas manifestações miraculosas que acompanharam a essa nova dispensação. Segundo, ele não está falando do grupo geral desses convertidos, mas de pessoas entre eles que receberam privilégios especiais. Por exemplo, foram dotadas com dons extraordinários do Espírito Santo, como o dom de falar em línguas ou de operar milagres. Terceiro, além disso, essas pessoas chegaram a perceber em si mesmas evidências claras de que o reino de Deus e o Messias prometido, a quem eles chamavam de o mundo vindouro, havia de fato chegado, e eles se alegraram nas glórias que contemplaram desse reino. Quarto ponto, pessoas como essas podem também, conforme o grau de suas convicções, experimentar certa transformação em suas afeições e em sua maneira de viver. Isso pode torná-las muito respeitadas entre os que professam a fé cristã. E é desse tipo de pessoas que o apóstolo está tratando aqui. Portanto, para que tais indivíduos se afastem da fé, seria necessário que tivessem chegado a um estado interior terrível, uma inimizade profunda e maliciosa contra a verdade e a santidade de Cristo e do Evangelho,
além de um apego intenso ao pecado e ao mundo. Mas é importante lembrar que a menor graça verdadeira é uma segurança muito mais firme para o céu do que os maiores dons e privilégios espirituais que alguém pode receber sem regeneração. E se caírem, essas são as pessoas sobre quem o apóstolo está falando, e ele afirma que elas podem cair. A palavra grega usada aqui indica algo mais do que um simples tropeço. Refere-se a uma queda deliberada, uma ação pela qual a pessoa realmente se desvia. Nossa tradução em português traz corretamente se eles caírem. Versões mais antigas traduzem simplesmente caírem, o que não expressa plenamente o sentido da palavra grega original e pode até dar margem a uma interpretação incorreta, pois o texto não está dizendo se eles caírem em algum pecado, como se estivesse falando de qualquer pecado, mesmo que grave, como a negação de Cristo sobre a ameaça de perseguição. Este pecado, aliás, gerou muitas controvérsias na Igreja Antiga. Muitos concílios eclesiásticos discutiram se alguém que negou a fé poderia ser admitido ou ordenado ao ministério. Mas nesse ponto, um simples exemplo teria sido mais útil do que todas as regras e imaginações arbitrárias. Quando Pedro negou a Cristo, ele caiu e ainda assim foi novamente renovado para o arrependimento. Isso de forma rápida e evidente. Logo, podemos afirmar com segurança, em primeiro lugar, quanto ao sentido dessas palavras. Não há pecado específico no qual uma pessoa possa cair, mesmo que seja grave, que por si só torne impossível sua restauração ao arrependimento. Portanto, em segundo lugar, o que está sendo tratado aqui é um curso contínuo de pecado, não a queda ocasional. Ainda assim, há diferentes graus e tipos de tais caminhos de pecado. Um homem pode se desviar por um tempo e mesmo assim manter dentro de si alguma luz e convicção que o tornem suscetível para se restaurar novamente. Excluir completamente tais pessoas de qualquer esperança de arrependimento vai diretamente contra o ensino das Escrituras, como vemos em Ezequiel 18:21 e Isaías 55:7, entre outros exemplos de vários outros textos da Escritura. Em resumo, mesmo depois de uma certa medida de convicção e de reforma externa na vida, alguém pode voltar à prática corrupta e pecaminosa e permanecer nelas por um bom tempo, mas isso por si só não coloca automaticamente sobre a condenação final descrita em Hebreus 6. O texto está tratando de algo ainda mais profundo, deliberado. Exemplos disto temos todos os dias entre nós, embora possa não haver nenhum que se compare ao de Manassés. Considere a natureza de sua educação sobre seu pai Ezequias, a grandeza de seus pecados, a duração de sua continuidade neles, com sua recuperação subsequente. E ele é um grande exemplo neste caso. Enquanto houver em tais pessoas qualquer semente de luz ou convicção da verdade, que seja capaz de uma excitação ou reavivamento, de modo a expor seu poder e eficácia em suas almas, elas não podem ser vistas como estando na condição pretendida, embora seu caso seja perigoso. Terceiro, nosso apóstolo faz uma distinção entre os verbos tropeçar e cair, e não permitiria que os judeus descrentes daqueles dias tivessem chegado tão longe a ponto de cair absolutamente da graça. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo algum. Isso é absoluta e irrevogavelmente. Assim, portanto, essa palavra significa neste lugar esse sentido. E também o verbo grego aumenta a significação, seja quanto à perversidade na maneira da queda, seja quanto à violência na queda em si. Pelo que foi discursado, ficará claro qual é a queda que o apóstolo pretende mostrar. Primeiro, não é uma queda neste ou naquele pecado real, seja de que natureza for, que pode ser e ainda assim não ser uma queda. Segundo, não é uma queda por tentação ou surpresa, pois a respeito de tais quedas temos regras de outro tipo dadas a nós em vários lugares e aquelas exemplificadas em casos especiais. Mas é aquilo que é premeditado de deliberação e escolha. Terceiro, essa queda não consiste simplesmente em renunciar ou abandonar alguns princípios importantes da fé cristã por causa de erro ou engano, como acontece com os coríntios que negaram a ressurreição dos mortos, ou como os gálatas que passaram a rejeitar a justificação apenas pela fé em Cristo. Portanto, em quarto lugar, a apostasia descrita aqui deve ser entendida como uma renúncia total
de todos os princípios do cristianismo e da doutrina. E é justamente por isso que ela é chamada de apostasia. Foi esse o pecado cometido por aqueles que abandonaram o evangelho para voltarem ao judaísmo, como se opusessem a Cristo e ao evangelho com desprezo e hostilidade. É desse tipo de apostasia e não de qualquer outro pecado em si que o apóstolo está claramente tratando nesse texto. Quinto ponto, para que essa apostasia esteja completa, segundo a intenção do apóstolo, é necessário que essa renúncia seja declarada e assumida publicamente, como quando uma pessoa abandona abertamente a fé cristã e passa a adotar o judaísmo, o islamismo ou o paganismo, tanto em sua forma de pensar como em sua prática, pois o apóstolo está tratando aqui de fé e obediência como coisas professadas, ou seja, que são confessadas publicamente. E o mesmo se aplica, portanto, à negação da fé. Ela também é vista como uma confissão aberta, mesmo que seja negativa. Essa confissão pública de renúncia ao evangelho costuma vir acompanhada de muitos agravantes, que tornam o pecado ainda mais provocador aos olhos de Deus. Ainda assim, é possível que alguns homens em seus corações e mentes já tenham rejeitado completamente o evangelho, mas por motivos externos, como conveniência social ou medo de assumir suas próprias consequências, não expressam essa rejeição abertamente. Mesmo assim, diante de Deus, essa apostasia interior é completa e total, e qualquer tentativa de disfarçar essa rejeição por meio de uma conformidade com a fé cristã não passa de uma zombaria diante de Deus e representa um agravamento ainda maior do pecado. Essa é a apostasia de que o apóstolo está tratando, uma rejeição voluntária e total do evangelho, da fé cristã e de sua regra de obediência. E essa apostasia só pode ocorrer lançando sobre a pessoa de Cristo a maior reprovação e injúria que se possa imaginar, como o próprio apóstolo irá explicar mais adiante. Quarto ponto. A respeito dessas pessoas e sua apostasia, duas coisas devem ser consideradas no texto. Primeiro, o que é afirmado delas. Segundo, a razão dessa afirmação. A primeira é que é impossível renová-los novamente para o arrependimento. A coisa pretendida é algo negativo, renová-los novamente para o arrependimento. Isso é negado deles, mas a modificação dessa negação transforma a proposição em uma afirmação. É impossível fazer assim. A importância dessa palavra é duvidosa. Alguns pensam que é uma impossibilidade absoluta e outros que é uma impossibilidade moral que o texto quer trazer. Esse último é o mais aceito, de modo que é uma questão rara, difícil e raramente esperada, que é pretendida, e não o que é absolutamente impossível. Razões e instâncias consideráveis são produzidas para qualquer interpretação. Nós devemos olhar mais profundamente para o significado disso. Todos os eventos futuros dependem de Deus, que somente existe necessariamente. Outras coisas podem ser ou não, conforme respeitam a Ele ou a sua vontade. E assim as coisas que são futuras podem ser ditas como impossíveis, ou ser assim, seja com respeito à natureza de Deus ou aos seus decretos, ou à sua regra moral, ou à ordem ou à lei. Primeiro, algumas coisas são impossíveis com relação à natureza de Deus, seja de forma absoluta, por serem incompatíveis com seu próprio ser e atributo, ou em determinada suposição, como é impossível que Deus perdoe pecados sem satisfação, considerando a existência de sua lei e a penalidade que ela impõe. Nesse sentido, o arrependimento desses apóstatas pode até não ser algo absolutamente impossível. Digo, pode ser, porque talvez não haja nesse caso algo que contradiga diretamente os atributos essenciais de Deus, nem de forma direta ou indireta, mas não afirmo isso com certeza. Pois os pecados que são atribuídos a esses apóstatas, como crucificaram de novo o Filho de Deus, estão expondo à vergonha pública, são de tamanha gravidade que não sei se seria contrário à santidade, à justiça e à glória de Deus, como supremo governante do mundo, mostrar mais misericórdia para com eles do que com os próprios demônios ou com os que já estão condenados no inferno. Mas, novamente, não afirmo que esse seja o sentido exato do texto. Segundo, há também coisas que, embora sejam possíveis em si mesma e de acordo com a natureza de Deus, se tornam impossíveis por causa do decreto e propósito de Deus, pois ele determinou de forma absoluta que não ocorrerão.
Assim, por exemplo, que era impossível que Saul e seus descendentes continuassem como reis em Israel. Isso não era contrário à natureza de Deus, mas isso era algo que Deus havia decretado. No entanto, os decretos de Deus a respeito das pessoas específicas e não de qualidades ou condições não estão em questões aqui. Esses decretos são atos livres da vontade de Deus e não são revelados nem a nós, nem pelos meios de alguma regra geral. São soberanos e, como diz em Romanos 9, Deus faz distinções entre pessoas que estão na mesma condição. Aquilo que é possível ou impossível em relação à natureza de Deus, podemos conhecer em parte com base no conhecimento de seus atributos, mas quanto aos seus decretos e propósitos soberanos, ninguém conhece nem mesmo os anjos, conforme Isaías 40, 13 ao 14 e Romanos 11 e 34. Terceiro ponto. Há também coisas que se tornam possíveis ou impossíveis, segundo a ordem e regra que Deus estabeleceu para todas as coisas. Quando, em assuntos de dever, Deus não ordenou uma coisa expressamente, nem estabeleceu meios para realizá-la. Devemos considerar tal coisa como impossível. Nesse caso, para nós, ela é de fato absolutamente impossível e assim deve ser tratada. E é esse tipo de impossibilidade que o apóstolo principalmente tem visto aqui. É algo que Deus não nos ordenou buscar, nem designou meios para alcançar, nem prometeu nos auxiliar nisso. Por isso, não temos qualquer razão para procurar, tentar ou esperar que essas pessoas possam ser renovadas ao arrependimento. O apóstolo não está falando sobre o que pode acontecer no futuro, mas sim sobre como devemos agir diante disso. Não cabe a nós esperar, orar ou nos esforçar pela renovação de tais pessoas. Deus dá regras para nós, não para si mesmo. Pode ser que de algum modo que não conhecemos, ele possa fazê-lo, se isso não contradizer nenhum de seus atributos santos. Mas ele não quer que esperemos por isso, nem nos deu meios para buscar tal restauração. O que ele fizer, devemos receber com gratidão, mas quanto ao nosso dever em relação a tais pessoas, ele chegou ao fim. Na verdade, elas se colocaram completamente fora do nosso alcance. A impossibilidade mencionada aqui diz respeito ao seguinte: renová-los novamente para o arrependimento. No Novo Testamento, a palavra metanoia, que é arrependimento, quando usada com relação a Deus, significa uma mudança graciosa da mente por meio dos princípios e promessas do Evangelho que conduz toda a alma à conversão a Deus. Este é o começo e a entrada de nossa volta para Deus, sem a qual nem a vontade nem as afeições serão comprometidas com Ele. Nem é possível para os pecadores encontrarem a aceitação com Ele. É impossível renovar. A construção da palavra é detetive e deve ser suprida. Pode ser adicionado como renovar-se. Não é possível que eles devam fazer isso, ou que alguns devam, que qualquer um os deva renovar, e julgo que isso seja pretendido, pois a impossibilidade mencionada diz respeito ao dever e aos esforços de outras pessoas. Em vão qualquer um tentará sua recuperação pelo uso de qualquer meio. Devemos indagar o que é ser renovado e o que é ser renovado novamente. Agora, a renovação da imagem de Deus em nossas naturezas, por meio de qual somos dedicados novamente a Ele. Pois assim como perdemos a imagem de Deus pelo pecado e fomos separados dele por coisas profanas, esta palavra diz respeito tanto à restauração de nossa natureza quanto à dedicação de nossas pessoas a Deus. E é dupla: primeiro, real e interna na regeneração e santificação eficaz, a lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo, conforme está em Tito 3:5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Mas não é isso que se pretende aqui, pois isso esses apóstatas nunca tiveram, e assim não se podem dizer que foram renovados novamente. Para isso, pois, nenhum homem pode ser renovado novamente para aquilo que nunca teve. Segundo, é exterior na profissão e penhor disso. Portanto, a renovação nesse sentido consiste na confissão solene de fé e arrependimento por Jesus Cristo, com o selo do batismo recebido sobre ela, pois assim foi com todos aqueles que foram convertidos ao Evangelho, após sua profissão de arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles receberam o pior batismal de uma renovação interior, embora realmente não fossem participantes dela. Mas este estado era a sua renovação. Desse estado eles caíram totalmente, renunciando àquele que é o autor disso, sua graça que é a causa disso, e a ordenança que é o penhor disso. Daí parece o que é renová-los novamente.
é trazê-los novamente a esse estado de profissão por uma segunda renovação e um segundo batismo como um penhor disso. Isso é determinado como algo impossível e tão injustificado para qualquer um tentar. E na maioria das vezes, tais pessoas caem abertamente em tais blasfêmias e se envolvem em tal perseguição da verdade, a ponto de darem a si mesma direção suficiente sobre como os outros devem se comportar em relação a elas. Então, a Igreja Antiga ficou satisfeita no caso de Juliano. Essa é a soma sobre o qual é afirmado desses apóstatas, a saber que é impossível renová-los para o arrependimento. Isto é, agir em relação a eles de modo a levá-los a esse arrependimento, pela qual eles podem ser restabelecidos em sua condição anterior. Portanto, várias coisas podem ser observadas para esclarecer o desígnio do apóstolo nesse discurso. Primeiro, nesse texto, não se fala sobre aceitação ou rejeição por parte da igreja de qualquer arrependimento professado após algum pecado. Esse tipo de julgamento deve ser feito com base em outras regras e circunstâncias, e isso refuta completamente a ideia dos novacianos, que usavam essas palavras para justificar a exclusão total da comunhão da igreja daqueles que haviam negado a fé durante perseguições, mesmo quando essas pessoas demonstravam arrependimento, ainda que sem provas visíveis de sua sinceridade. O texto aqui não está falando de pessoas que se arrependem ou professam arrependimento, mas daquelas que não chegam nem podem chegar ao arrependimento verdadeiro. Com tais pessoas, a igreja não tem mais o que fazer. Não está sendo dito que aqueles que caíram não poderão mais ser recebidos de volta pela igreja, caso se arrependam, mas sim que Deus, em sua severidade, não lhe concederá novamente o arrependimento para a vida. Segundo ponto, esse texto também não condena aqueles que, embora não tenham caído em graves pecados ou em um curso de pecado, e mesmo após terem recebido luz, convicções e dons, desejam se arrepender sinceramente e se esforçar para alcançar o verdadeiro arrependimento. Na verdade, esse desejo sincero e esforço em buscar o arrependimento é prova de que tais pessoas não estão debaixo do juízo ameaçado aqui. Por isso, esses ensinamentos devem servir de grande encorajamento para pecadores assim. Enquanto é dito sobre certos apóstatas que é impossível renová-los para o arrependimento, ou seja, nada pode ser feito para levá-los ao arrependimento verdadeiro. Por outro lado, aqueles que ainda não têm certeza se arrependeram de forma salvadora, mas lutam sinceramente para alcançar isso, não precisam temer essa sentença. A porta da misericórdia ainda está aberta para eles, pois ela só está fechada para aqueles que jamais se esforçarão sinceramente para se arrepender. E embora esses rejeitados por Deus possam, por vezes, cair em convicções de pecado, acompanhadas de desespero, ainda assim, eles jamais se moverão sequer na direção do arrependimento verdadeiro, conforme o Evangelho. Portanto, a impossibilidade mencionada aqui, seja qual for sua extensão, diz respeito à severidade de Deus e não ao fato de que ele rejeitaria os maiores pecadores que, quebrantados, desejam de coração ser renovados para o arrependimento. Isso seria contrário às inúmeras promessas de Deus. Antes, trata-se do ato de entregar esses apóstatas à obstinação e persistência no pecado, à cegueira espiritual e dureza de coração, de modo que eles nem podem mais, nem jamais buscarão o arrependimento sincero. E não há meio algum, segundo o propósito de Deus, que possa levá-los a isso. A justiça dessa severidade divina é fundamentada na própria natureza desse pecado, como o apóstolo passa a mostrar nos exemplos seguintes.